Bom dia, boa tarde ou boa noite. E hoje vamos ver uma história do cálculo, né? Uma disputa entre Newton versus Leibniz. Quem foi que descobriu realmente o cálculo, né? Inicialmente vamos começar por Isaac Newton, que nasceu no dia de Natal, 25 de dezembro, e a gente vai saber como era o método dele, né? Também conhecido como método dos fluxiões. Um nome esquisito, apesar de Isaac ser muito mais conhecido, Isaac Newton, né, do que Leibniz, que é Gottfried Leibniz. Ou seja, eu não conheço nenhum Gottfried por aí, mas Isaac tem um bocado. Bem, é o seguinte, o método fluxiões era, de maneira geral, você tinha y e ele ia para um y mais o que ele chamava de O de y ponto, ou seja, era uma pequena variação esse O de y ponto. O x da mesma maneira, né? Era o x mais O de x ponto. O que era esse O de x ponto? Era um termo um pouco místico, porque eles não tinham ainda a formalização da matemática como limite. Então, dessa maneira, quando ele queria encontrar a tangente de uma parábola, por exemplo aqui, se eu imaginar uma parábola, essa parábola de equação y igual a x ao quadrado mais x mais 1, o que é que a gente vai ter com essa expressão? Com a reta tangente, o que é que ele fazia? Ele escrevia da seguinte forma: y mais a variação de y é igual a x mais a variação de x, que aqui é o fluxião de x, mais o outro x aqui, mais a variação de x, mais 1. Bem, desenvolvendo essa equação, aqui o produto notável, a gente vai ter x ao quadrado mais 2x OX ponto mais essa variação de x ao quadrado mais x mais OX ponto mais 1. Bem, reagrupando, a gente pode escrever da seguinte maneira: x mais 1 mais esse cidadãozinho aqui, né? 2x OX ponto mais OX ao quadrado mais OX. Bem, o que Newton fazia nesse seguinte aqui, ela é uma pequena mágica. Ele dizia que esse OX é muito pequeno e dizia que OX ao quadrado é zero. Isso daqui seria o pulo do gato, né? Uma coisa que não era permitida na matemática, porque ele dizia que o OX não é zero, mas o OX ponto ao quadrado ele dizia que é zero. Se pegar um número muito pequeno, eleva ele ao quadrado, ele vai ser muito menor, mas ele dizia que era zero. Mediante essa equação, ele escrevia da seguinte maneira: y mais O y ponto, notem que isso daqui é o próprio y, pela equação. Então, a gente vai ter aqui mais 2x OX ponto mais OX ponto. Então, dessa maneira, ele cortava aqui o y e escreveria OY igual a essa seguinte expressão aqui. Eu vou começar novamente aqui e apagar, começar, tá bem? Pronto, então voltando aqui para a nossa equação, a gente tem aqui y dos dois lados, corta os dois y e obtém OY ponto igual a 2x OX ponto mais OX. O que Newton fazia também, ele dizia que o OY OX ponto ele é muito próximo de zero, então ele dividia e escrevia a seguinte equação: OY ponto sobre OX ponto é igual a 2x, aqui dividindo por OX vai dar 1, né? E aqui mais 1. Essa era a equação. Um outro segredo que ele fazia era y ponto, ele eliminaria esse O, apesar de O representar uma coisa próxima de zero. E escrevia essa fórmula aqui. Para nossa notação atual, isso aqui significa a derivada de y com relação a x é igual a 2x mais 1, né? Que é a inclinação da reta tangente, né? Se você pegar aqui em um ponto x, esse ângulo θ, então y ponto sobre x ponto vai ser igual a tangente de θ. Então a gente tem essa expressão aí.
Então, esse método ele era um pouco místico, porque ele tinha a questão de você ter OX ponto muito próximo de zero, que é justamente essa variaçãozinha x aqui e aqui a variação y. Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente da tangente, né? Quando a gente faz o OX tender a zero, obtém justamente a inclinação da reta tangente. Um detalhe interessante é que, voltando para a questão do Leibniz, o Leibniz tinha essa mesma ideia, só que ele usava a notação dy, notação do Leibniz aqui, agora a gente vai ver que é similar, mas ele usava a seguinte questão: para OY, ponto, ele usava dy, e para OX, ponto, ele utilizava dx. Então, a notação dele é a nossa notação atual, que é dy dx igual a 2x mais 1. Quando a gente faz uma derivada, obtém uma fórmula desse tipo aqui, graças ao Leibniz. Isso foi um grande problema, porque alemães, o Leibniz era alemão e o Newton inglês, os ingleses utilizavam essa notação antiga. Notem que ela é muito mais atual, a do Leibniz, que muito mais simples, né? O outro detalhe é que o Newton, ele omitia o O. Já o Leibniz deixava aqui esse dy para dizer justamente que é uma pequena quantidade, uma pequena variação do y em relação à variação do x. Esse método foi desenvolvido e amplamente difundido pela Europa, né, com o Leibniz e outros, mas ainda existia essa problemática de uma coisa próxima de zero, né? O próprio Jean, em homenagem a João, que foi quando foi encontrado, Jean Leronde d'Alembert, aqui é o sobrenome dele, conhecido da fórmula d'Alembert. Ele formalizou com a ideia de limites, que é o conceito que a gente tem hoje, né? Então, com essa formalização, ele fez uma crítica anteriormente aos dois, Leibniz e o próprio Newton, disse: como é que uma quantidade é próxima de zero, mas ela nem é zero e tampouco ela é um valor fixado positivo? Então, na ideia de limite é quando a gente tem que, na verdade, esse dx tende a zero, mas ele não é zero, né? Então, é uma sequência de pontos xn, por exemplo, 1 sobre n, que tende a zero. Se eu fizer isso daqui, né? dx igual a 1 sobre n, vai ter essa sequência que tende a zero, e aí formaliza o conceito de limite, e aí, digamos, expurga de vez essa misticidade que tinha nos conceitos de derivadas, que eram utilizados tanto por Newton e depois por Leibniz, só que o de Leibniz era mais formalizado, né? Então, como matemático, a gente prefere essa estrutura de Leibniz, muito embora os ingleses e muitos físicos tenham usado essa notação de Newton por muito tempo, apesar da dificuldade que ela proporciona. Mas com Jean Leronde d'Alembert foi formalizado para o limite. Então, a gente pode dizer que o cálculo teve essa evolução aqui e foi formalizado por d'Alembert, por esse cidadão aqui. Isso daqui, justamente, o Newton ele trabalhou com esse método aqui em 1666, durante a Grande Praga, que inclusive as universidades foram fechadas, e o Leibniz um pouco depois, aproximadamente em 1676, apesar de que o Newton, por ver essa misticidade, ele não resolveu publicar, ele apenas ele mostrava aqui que ele sabia a reta tangente, mas ele não mostrava o método porque tinha essa misticidade, que ele usava zero como infinitesimal, fazia uma divisão por zero, se você prestar bem atenção. Já nesse sentido aqui, a formalização veio com d'Alembert no final do século XVIII, por ali em 1700, e enfim, no final aqui, 90 alguma coisa, na sombra da Revolução Francesa. Nessa época aí foi justamente o final da monarquia francesa. Acabou que essa disputa entre ingleses e alemães foi formalizada por um francês durante o final da Revolução Francesa nessa história. Era isso por hoje, pessoal, e até mais.